Bom, minha gente, hoje eu queria ter uma palavrinha com vocês, falar sobre uma das inúmeras características de Exu, que é o fato dele ser visto como o orixá dos caminhos, né? O orixá dos caminhos. E existe uma cantiga do povo Iorubá que louva essa característica de Exu, né? O fato dele ser o orixá dos caminhos. Eu vou arriscar cantarolar aqui, né? Assim, a seco, né? Diz mais ou menos assim: Exu lonã modile lodele bara, bara dile Exu lonã que uau. O que significa isso, né? Ele vem chegando, ele vem por um caminho, ele vem contente e dançando, e eu estou feliz porque Exu vem por esse caminho. Muito bem, segundo as tradições africanas, né, que tratam sobre os orixás, Exu é considerado um orixá primordial, um orixá que está ligado à ordem, ao movimento, à comunicação e também na orientação dos caminhos. E você poderia perguntar, mas que caminhos são esses, né? Os caminhos da vida. Olha que interessante. Eu vou fazer uso desses contos, né, dessas parábolas, dessas metáforas para a gente facilitar um pouco o entendimento, né? Existe um conto também do povo africano Iorubá que diz que certa feita Ori, quem é Ori? Ori é a cabeça. Ori, o nome Ori significa cabeça. E o que quer dizer isso? Ori, cabeça, está relacionado à nossa individualidade, à nossa personalidade, ao que cada um de nós é. Então Ori estava desorientado, estava desesperado, porque ele não conseguia se encontrar no mundo, ele não conseguia obter felicidade, ele não sabia por onde caminhar, o que fazer, ele precisava de orientação para conseguir encaixar o caminho, né? Acertar qual era o melhor caminho. E aí ele procura o orixá Exu. E Exu diz para ele que sem esforço nenhum ser humano conseguiria, começa dizendo isso, né? Sem esforço, nenhum ser humano conseguiria encontrar o seu melhor caminho. Era preciso que a pessoa fizesse esforço para encontrar o caminho e, ao mesmo tempo, se fortalecesse com axé, com vitalidade, para poder ter a força necessária para sair em busca desse caminho, não é? Veja que, na dependência do grau de consciência da pessoa, ela pode ter maior ou menor dificuldade para encontrar o seu caminho, o caminho para a felicidade, não é? Mas, de qualquer maneira, ela precisa empreender esse esforço, ela precisa se munir de coragem, num primeiro momento, para poder encarar os desafios que possam aparecer. E Exu é tão grande, é tão forte, é tão generoso, que ele sabe reconhecer o esforço das pessoas. Então ele favorece as pessoas com um aporte energético para que a pessoa esteja fortalecida, ela esteja se sentindo bem, plena de vitalidade, para correr atrás do seu destino, né? Daquilo que possa lhe fazer feliz. Uma coisa é certa, não esperemos que Exu faça aquilo que cabe a cada um de nós fazer. Não dá para a gente pensar dessa maneira, né? Não dá para uma pessoa que procrastina, que é preguiçosa, né? Que terceiriza, vamos dizer assim, a responsabilidade dos seus atos para outras pessoas, ou que acha que a culpa das suas dificuldades são dos outros. Quando a pessoa é dessa maneira, ela não vai encontrar em Exu o seu grande amigo, né? O grande amigo, Exu, vai estar do nosso lado quando a gente aponta aquilo que eu falei, o esforço, a coragem, né? A gente busca o axé, né? Então, a gente não pode se iludir achando que eu não preciso fazer nada, eu vou, por exemplo, ao terreiro, né, ou à roça, né, do candomblé, e vou lá e Exu vai me beneficiar. Ele beneficia na medida em que a gente faz o quê? A nossa parte, não é? Exu não é uma divindade, o orixá, eu ainda estou falando do orixá, né? Que está aqui para fazer aquilo que cabe a nós fazermos,
né? E nem para a gente terceirizar as nossas responsabilidades, seja por coisas que a gente faça por ação ou deixe de fazer por omissão, jogar nas costas da divindade, de Exu, não é? E até agora, como eu estava dizendo, eu estava falando do Orixá Exu, não é? Aquela divindade que representa a força, né? A saúde, a vitalidade, não é? Aliás, falando em saúde e vitalidade, e ainda voltando à questão do caminho, todos nós buscamos, neste caminho que eu estou dizendo, a nossa conquista amorosa, o nosso sucesso no trabalho, nós buscamos ter plena saúde, nós buscamos realização mística ou espiritual. São como 4 pés de uma cadeira. Os 4 pés da cadeira que vocês estão sentados é para dar segurança para você se sentar. Essas quatro coisas que eu mencionei, o amor, o trabalho, a saúde e a espiritualidade, são exatamente as coisas que dão a segurança para a gente trilhar um caminho que possa nos garantir um mínimo de felicidade. Mas a gente falando de Exu, e o Exu é entidade que baixa nos terreiros de Umbanda? Como, por exemplo, vai acontecer hoje aqui, né? Vamos lá, guardadas as devidas proporções, estes seres espirituais, que nós chamamos na Umbanda de Exu, guardiões, eles têm funções semelhantes. Quando eu digo semelhantes, eu não estou dizendo igual. Por quê? Porque o Exu guardião da Umbanda, ele não é uma divindade. Ele é um ser espiritual que tem afinidades com as características do Orixá Exu. E por isso ele trabalha nessa mesma perspectiva, né? Eles atuam no sentido de minimizar os problemas as dificuldades, os obstáculos que às vezes se apresentam na nossa vida, né? O Exu guardião da Umbanda, ele, de uma certa maneira, ele interfere para impedir que energias espirituais negativas possam afetar a nossa vida. Isso eles podem fazer, né, os Exus guardiões. Da mesma maneira que eles neutralizam espíritos malignos que muitas vezes vampirizam a vitalidade das pessoas, né, as condições que a pessoa está vivendo. Mas da mesma forma que eu disse para vocês que a gente não pode se enganar achando que Exu vai fazer aquilo que nos cabe fazer, o mesmo se aplica ao Exu guardião de Umbanda. Exu guardião de Umbanda, ele, de alguma maneira, vai dar para nós tudo aquilo que esteja em proporção, na exata medida daquilo que a gente faz. Né? Mas como que eu posso saber o que eu devo fazer? Né? Como é que Exu vai impedir que esses obstáculos, que essas energias negativas possam me afetar, para eu tentar buscar o melhor do meu caminho? Né? Afinal de contas, muitas vezes somos nós mesmos que criamos pontes energéticas com esses seres espirituais. Aí você pode pensar, mas como assim eu vou criar ponte energética? Eu não quero. Como é que eu faço uma coisa dessa? Pois na dependência daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente e das nossas atitudes. Então, na dependência da qualidade disso que a gente pensa, sente e age, a gente pode ou não criar esses vínculos com esses seres espirituais, não é? Então, muitas vezes, Exu pode parecer um pouco duro na sua forma de falar, né, na sua forma de agir, mas é porque ele faz questão que não haja mal entendido na sua mensagem. Então, ele é direto, né? Ele aponta diretamente o que está acontecendo com o nosso comportamento, que está gerando como consequência isso, né, tal resultado. Porque, vejam, existe uma lei universal que é implacável. O que você planta, você colhe. É aquilo que a gente chama de causa e efeito, não é? Essa lei universal, nem o Orixá Exu e nem o Exu guardião de Umbanda podem interferir. Por quê? Porque isso foi fruto do nosso livre-arbítrio. Tudo aquilo que é feito por nós, né, que a gente tomou atitudes e isso acabou atraindo, né, negatividades,
a gente, de alguma forma, nossas atitudes serão avaliadas por isso, né? Então a gente, claro que pode contar sempre com Exu, né? Ele está aqui para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos dar axé, para nos dar conselhos, para nos orientar no caminho, mas a gente não pode imaginar que, olha, eu vou jogar nas mãos de Exu, eu sei que o senhor vai fazer por mim, porque não é assim que funciona, né? Eu sei que esse tipo de fala muitas vezes afugenta as pessoas, né? Porque as pessoas querem ouvir o contrário. Eu vou lá, eu tenho um problema, eu jogo na mão de Exu e ele desenrola o bagulho, não é? Mas não é assim, né? Não é assim que funciona, né? Então a gente precisa agir como adultos, né? Reconhecer que uma parcela enorme daquilo que acontece na nossa vida está relacionado com as nossas próprias atitudes. E aí eu, mais uma vez, lembrei de uma frase iorubá que diz: Exu Odara Lossorolonan, né? O que significa isso? Exu é justo. Ouça a voz de Exu durante a sua caminhada, né? Como dizia um antigo mestre meu, que vocês tenham luz na mente, paz no coração e energias renovadas. Axé.